Essa é a parte 2. Então se não viu a parte 1 vai ver, tá no canal Boraa. Quando ele abre a porta, vê duas pessoas, uma menina e um menino. Aparentemente, está escuro e eles não veem o rosto do protagonista, mas percebem que tem alguém ali. Yuval continua andando. Ele passa por um quarto onde alguém tinha morrido. A menina pergunta quem é o protagonista e de onde veio, e fala que só ela e o cara sobreviveram ali. Em seus pensamentos, o prota percebe que a menina está olhando em sua direção, mas não consegue ver na escuridão. Parece que o protagonista é o único que conseguiu se adaptar completamente à escuridão. O protagonista fala seu nome que estava preso em um lugar do lado dali. A menina, surpresa, pergunta se tem mais lugares como esse. O prota fala que é o que parece e pergunta seus nomes. A menina é só Yuval e o cara é Shionvou. O prota dá uma olhada neles e fala para eles irem. Eles perguntam para onde. O prota diz que parece ter outros lugares como esse, e realmente tem. O prota manda eles o seguirem. A menina pede para o cara segurar a mão dela por causa do escuro. Ele concorda. Depois de andar um pouco, eles abrem outra porta e aparecem mais personagens. Enquanto os dois socializavam, o prota nota que, diferente de onde ele veio, ali poucas pessoas morreram de fome. Em vez disso, elas se mataram. Tem mais tigelas e comida ali do que onde o prota estava. O prota pensa que eles possivelmente estão discriminando o gerenciamento do lugar. A menina chama o prota e fala que aqueles que estavam ali também foram presos mais ou menos no mesmo tempo que eles. Eles se apresentam e seguem em frente. Depois de andarem, eles encontram outra porta. Quando eles abrem, vem uma luz forte, muito forte. Eles ficam com os olhos doendo. O prota cogita ser o lado de fora, mas eles estão no subsolo o tempo todo. Estão há tanto tempo no subsolo que até a luz de uma tocha os cega. A luz forte eram as luzes das tochas. Diferente das outras portas onde tinha pessoas, ali tinha uma enorme construção. Eles vão até lá. O prota abre uma porta e diz que parece não ter ninguém no lugar. Eles se perguntam o que está acontecendo. O protagonista percebe algumas coisas. Que a construção era inconsistente, que foi feita às pressas, só foi feita para a aparência. O interior é porcamente feito, e ele se pergunta por quê. Então, uma garota muito bonita se aproxima e se apresenta para ele. Seu nome é Limin e fala que está aos cuidados do prota. Prota fica sem entender, então ela se aproxima do prota, coloca uma mão em seu rosto e pergunta se eles sempre foram assim. Sem entender nada, o prota pergunta a eles o quê? E ela fala das pupilas vermelhas dele e fala que são lindas. O prota se questiona sobre suas pupilas estarem vermelhas. O prota pensa se isso tem relação com a mordida da cobra e que não é bom ser diferente em um lugar como aquele. Limin responde dizendo que não, que as pupilas dele ficam vermelhas quando há uma tocha por perto, mas não são muito visíveis normalmente. Ela diz que deve ter acontecido com ele enquanto ele estava ali, já que ele não sabia. Em seus pensamentos, ele fica aliviado. Ela pergunta em que ele está pensando tanto, e ele fala que não é nada demais. Sou Limin fala que ele é diferente das outras crianças. O protagonista pergunta, como assim? Ela responde que todos estão confusos, e ele é o único que está pensando. Chegam os dois do começo e perguntam o que eles estão fazendo ali. Eles dizem que estão conversando. Só Yuval fala que as outras crianças vão seguir juntas e pergunta o que eles vão fazer. O prota pergunta sobre o que. Ela, toda esperançosa, pergunta se o prota vai com eles. O prota diz que vai ver. Eles perguntam se o prota não vai mesmo ir com eles. O prota diz que apenas vai ver como as coisas vão ser. Ela fica meio chateada, mas fala para ele ir falar com ela se mudar de ideia. Então ela pergunta para Limin. Ele diz que vai com eles porque é mais fácil do que sobreviver sozinho. O protagonista pensa que, por terem ficado muito tempo isolados no escuro, não tem como eles estarem sãos da mente, e ele não consegue mais acreditar nos outros, então vai observar de longe por enquanto. Faz pouco tempo que as crianças viram os rostos uns dos outros. Vários grupos já tinham se formado. O grupo que só Yuval e Song Xiaovou como membros-chave. O grupo que Kang Li lidera. O grupo que se reuniu com Yeon Jung como é o foco. O grupo com Go Yong-san como seu líder. E uma criança que não é parte de nenhum grupo. Aí tem gente falando do prota, que ele foi o único a sobreviver na sessão dele. Se perguntam como ele sobreviveu quando todos os outros morreram, até falam que ele poderia ter matado os outros. Em seus pensamentos, o prota fala que o mundo é o mesmo não importa onde vá, e que não dá para prestar atenção nesses caras agora. O prota dá uma caminhada, ainda em seus pensamentos. Ele diz que tem certeza que a construção é recente, mas tem toneladas de musgos. Então esse espaço subterrâneo foi construído há algum tempo, e recentemente alguém o revitalizou. Quem quer que seja deve ter bastante dinheiro, porque não é algo que uma pessoa mediana poderia fazer.
Surge uma luz no teto, e uma cesta vem descendo do teto. Tinha comida dentro da cesta, alguns já vão pra cima querendo comer na hora. Os líderes de um dos grupos param eles. Eles ficam bravos, mas uma líder fala para dividir de forma justa entre eles. Aí juntam-se os líderes de cada grupo. Quando eles já iam destruir entre eles, o prota aparece e fala que vai pegar a parte dele também. O protagonista enfia a mão para pegar, e um dos líderes segura a mão dele, e fala que ninguém deve pegar comida da cesta sem a permissão deles, e fala que tudo na cesta está sob controle dos líderes. O prota se solta e, meus amigos, pega o cara pelo rosto e joga no chão, e manda ele repetir o que ele disse. Geral fica com o cool na mão, aí mostra que o protagonista tá com o dedo em um dos olhos do maluco, e o prota manda ele falar de novo. Algumas pessoas, aparentemente do grupo do cara, mandam o prota sair de cima dele. O protagonista encara eles e enfia mais ainda o dedo no olho dele, que fica gritando de dor. Os figurantes ficam em choque, achando que o prota é um monstro, e que ele é completamente louco. A Soirevol pede para deixar ele ir porque ele não consegue responder nesse estado. O prota pergunta por que ele deveria. Ela fala que o cara já deve ter entendido depois de tudo que ele fez. O prota pergunta sobre a comida, e ela diz que ninguém tocará na parte dele. Os outros líderes concordam. O prota sai de cima do cara e fica olhando pra ele. O cara fica enxergando o protagonista. Aí o prota pergunta se ele quer que aconteça a mesma coisa com o outro olho, pra ele vir se quiser ficar cego. O protagonista tá comendo e olhando os outros. Em seus pensamentos diz que aquilo foi um teste para filtrar as crianças úteis. Desde o início até o fim, isso vai continuar até realizarem seus objetivos. No caso, ele tá falando sobre quem prendeu eles aqui. Voltando, o prota diz que muitos vão morrer no processo e todos eles podem se tornar inimigos dele de qualquer modo. A Soirevol aparece e pergunta onde ele esteve todo esse tempo e como ele consegue estar bem com tantos inimigos, e que depois daquilo muitas crianças deixaram o grupo do cara que ele bateu. Aí o prota fala que o grupo dela se tornou o maior. Ela diz que pensou que o prota não estava interessado nessas coisas, já que ele ficou longe, mas ele esteve observando esse tempo todo. Ele diz que tanto quanto eles mostram interesse nele, ele os observa. Em seus pensamentos, ele fala da Soirevol. Ela come menos depois de garantir a maior parte da comida para o grupo dela. Esse é o motivo para serem tão leais a ela, e ela é quem mais se destaca entre os líderes. Ela pergunta se ele ainda está vivendo na sala escura e por que as outras crianças estão cautelosas com ele. Ele diz que na sala é confortável e mostra que o protagonista também está tentando aumentar a sua tolerância a veneno. Ser mordido não dói tanto depois de tantas vezes e ele se tornou mais ou menos resistente. Ela pergunta por que o protagonista não se junta ao grupo dela, e ele diz que já respondeu essa pergunta. Então chega a hora da refeição. Um dos líderes dá um aviso para eles. Quando a cesta chega ao chão, ela está com menos comida do que da última vez. Se perguntam por que tinha só aquilo, mas o prota já esperava por isso. Um garoto que sobreviveu à última seleção e entrou no grupo da Soirevol, ele tinha a menor estatura do grupo, mas compensava em tenacidade. Foi encontrado morto, aí mostra uns figura chorando falando que não vai perdoar quem fez aquilo. Todos já sabiam o motivo da morte dele. Foi porque ele era o mais fraco. O cara que lidera o grupo, junto com a Soirevol, fala que eles se vingariam se soubessem quem foi, e ela diz independente de quem foi, essa não é a parte importante. O que importa é que um de seus companheiros morreu, ela quer se vingar de qualquer forma. O mais fraco de outro grupo irá morrer, então em seus pensamentos o prota diz que a guerra começou. Depois disso foi encontrado o mais fraco do grupo do Gyeong-san, e era só o começo. Depois disso cada noite alguém era encontrado morto, em todos os grupos, e isso continuou a acontecer. Mostra o prota comendo musgos e dizendo que é horrível e nunca vai se acostumar, e dizendo que as crianças famintas ainda não chegaram tão longe, mas ele tem certeza que a paz vai acabar em breve. O prota vê uma luz e percebe que tem gente indo onde ele está, são pelo menos 4. Em seus pensamentos, ele diz que não tem como eles pararem ali por acidente. Um pergunta se esse lugar é, o outro fala que sim, eles estão atrás do prota. Quem está no meio desse grupo é o cara que o prota acabou com o olho, ele fala que já matou 2 pessoas e agora é hora de se vingar. Enquanto eles estão caminhando, um deles diz que foi mordido na perna e cai no chão, os outros se perguntam o que aconteceu, outro cai, o figura caolho fica enxergando mandando o prota aparecer. Surgindo das sombras o prota dá um mata-leão em um deles, o cara manda ele soltar, enquanto dá o mata-leão, o prota em seus pensamentos diz que só mais um pouco e o cara morrerá, aí ele se tornará um assassino. Ele pensa que talvez não tenha problema matar ele agora, então ele mata porque terá que matar alguém mais cedo ou mais tarde.
O figura Caolho fala que o prota matou todos seus homens, lá ele, e chama o prota de demônio. O prota encara ele, e o figura vai para cima do prota. O prota desvia com facilidade e se esconde nas sombras. O figurante fica perguntando para onde ele foi e manda ele parar de se esconder e aparecer. O prota surge atrás dele e fala que não terminará em só um olho dessa vez. O cara com o coroa na mão sai correndo, mas vai em direção a uma parede. O prota vai chegando perto dele e ele se borra todo, e fala para eles unirem forças. O prota fica com uma expressão de confusão, sem entender. Ele fala que o prota conseguirá sobreviver por mais tempo se eles trabalharem juntos e que os outros grupos não seriam páreos se eles unissem forças. O prota começa a caminhar até ele, e suando frio ele fala que o prota pode ser o líder e ele se tornará um subordinado. Ele diz que é diferente daqueles que ele matou, fala que é útil e para o prota usá-lo. Lá ele, o prota para na frente dele e fala que tem certeza que ele será submisso no início, mas tem certeza que trairá ele com o passar do tempo. O Caolho fala que nunca vai fazer isso, então o prota agacha, se prepara e dá um belo soco no queixo dele para o desorientar, vai para trás já arma um mata-leão. O cara, chorando, pede para poupá-lo e vai de base. O prota fala que o motivo pelo qual matou o cara foi porque o prota ainda está fraco, e volta para a escuridão. Moral da história, geral foi jogar no Vasco. Gostei muito desse capítulo, o prota reconheceu que ainda está fraco e mandou o geral pro Vasco. Matou o Caolho arrombado. Gostei que não o deixou vivo porque se o deixasse, seria dor de cabeça na certa no futuro. E aí, já deixou o leak. Agora vamos para o próximo capítulo. O grupo do Caolho foi desfeito porque ele e outros membros foram encontrados mortos. Mostra os outros líderes pensando sobre o prota. Uma se pergunta o quão forte o prota é, outro fala que é melhor não ser inimigo, e o outro diz que o prota sabe fazer as pessoas temerem ele. Um deles, em seu pensamento, fala que o problema já foi muito longe para se resolver dividindo comida, e que pessoas tiveram que ser mortas para garantir a comida. Diz que, no fim, todos viraram assassinos, e ninguém vai tocar no prota agora porque ele matou aquele que tinha poder nessa bagunça. Ele disse para as figuras não se meterem com o prota e nem se aproximarem dele, porque não tem nada mais aterrorizante que alguém que não tem nada para proteger. Chega um figurante correndo falando que tem duas pessoas que foram banidas do grupo da Iovol em uma casa perto dali. Eles têm algumas batatas com eles. Os figurantes falam para irem lá pegar as batatas, e em seus pensamentos falam que matar alguém por algumas batatas é meio-meio. Mandam todos se prepararem. Eles chegam onde os dois estão e ficam observando. Uns caras saem iguais a uns demônios atrás das batatas e vão correndo atrás delas. O líder percebe que tem algo estranho. Aquela posição não era vantajosa para eles. Aí uma das perseguidas dá um sinal e surgem outras pessoas das janelas. Era uma armadilha. O líder tenta impedir, mas já é tarde. O líder diz que é uma armadilha e é para eles recuarem, mas o líder acaba cercado. E quem aparece é a Só Evol, que fala que pegaram um peixe grande como uma única batata. Ela diz que agora podem diminuir muito a quantidade de bocas para alimentar. O cara fica puto, mas não adianta. Ele pergunta se eles ficariam satisfeitos só com a vida dele e implora a eles. Ela diz que gostaria de ouvir esse pedido, mas não pode proporcionar aquele tanto de alimento. Ele pergunta se ela só vai ficar satisfeita depois de matar todos eles. Ela diz que ele teria feito o mesmo no lugar dela. Eu também acho. Ela dá ordem para matar todos, e os figurantes começam a cair na porrada, é soco, pedrada, um dando uma paulada na cara do outro. Enquanto geral tá se matando lá embaixo, mostra o prota suavão em cima de um prédio. Ele tá entendendo bem a situação, em seus pensamentos ele pensa que batalhas usando o terreno, usando atalhos e truques, construir um lugar quase impenetrável. A pessoa que construiu o lugar quer que eles se acostumem com aquilo e usem para matar pessoas. Diz que estão tentando torná-los úteis para usarem um terreno como aquele no futuro. Como tem uma grade de casa, então deve ser de algum clã ou uma figura bem importante. As consequências serão gigantescas se eles atacarem este lugar descuidadamente, por isso estão usando eles. Eles não passam de ferramentas que podem ser jogadas fora depois de usadas uma única vez. Aí o prota chega à conclusão de que estão criando eles para serem assassinos. Esse capítulo foi bem movimentado. Emboscada, massacre e o prota ligando os pontos. Deixe o like se não deixou e vamos para o próximo. Mostra uns figura rindo e se orgulhando de terem matado os caras em uma emboscada e bajulando a chefe deles. Aí mostra a Limin, tava com saudade dessa linda, com as mãos tremendo, falando que ainda tá fedendo a sangue e fala que eles já se acostumaram a matar e se pergunta como eles conseguem comer tão casualmente com as mãos sujas de sangue de outras pessoas. Ela diz que é nojento e começa a chorar, como um dia comum.
Veio a cesta de cima com a comida aparentemente mais cedo do que o costume. A chefe fala para eles pegarem o máximo possível e os outros concordam. Toda alegre fala que finalmente vão ser capazes de comer a sua parte dessa vez. Fala que agora não tem nenhum grupo que possa impedir eles. Ela se pergunta onde o prota tá. Ele tá ao lado dela. Ela olha para ele e se pergunta por que ele tá com uma cara de coel. Aí do nada saltam umas pessoas de lá de cima e começam a bater em todo mundo. Sem dó, com maldade, o prota levando paulada de todo canto. Em seus pensamentos ele diz que já esperava por isso, mas não imaginava que usariam violência desde o início. O prota percebe que não chamaria a atenção se agisse agora, e decide não chamar a atenção. Aparecem 3 pessoas com roupas diferentes dos outros, e com uns sacos na cabeça. O prota chega à conclusão de que eles estão no comando ali. Um deles dá o sinal para pararem de bater. Um deles se apresenta e fala que podem chamá-lo de Primeira Espada. Diz que as vidas deles pertencem a ele e serão todos regidos por ele. Um figurante tenta questioná-lo, mas perde a cabeça. Todos ficam em choque com o coleguinha indo. Quase. A Primeira Espada fala que não deixou ninguém abrir a boca. Mostra o sorriso colgate do prota, que nem sei como tá branco depois de ele ficar meses comendo musgos. Corta para os mascarados conversando. Eles dizem que apenas os mais perversos e os com melhores instintos de sobrevivência irão sobreviver dentre todas aquelas crianças, assim como eles desejavam. O mascarado pergunta qual deles é digno de atenção. O mascarado número 2 diz que é a Soirevol, como ele previu. Queria saber como esse mascarado pode ser essa parada, porque ela é líder de um grupo e tem bastante influência entre as crianças, e diz que tem que esmagar bem o espírito dela para que não se torne um problema no futuro. O mascarado número 1 fala para prestar atenção nela, para que ela nem sequer sonhe em armar uma rebelião. Falam dos outros 2 líderes, que são ofuscados pela Soirevol, mas se destacam em artes marciais. O número 1 pergunta para o número 2 o que aconteceu com o único sobrevivente da seção 1. O número 2 fala que ele tá vivo. O número 1 fala que a seção 1 era com as piores condições e menor quantidade de comida. Quem sobreviveu àquele lugar não é normal, e fala para o número 2 prestar bastante atenção nele. O número 2 sai, aí o número 1 fala que só restam 6 anos e eles têm que completar a missão antes disso. Ele puxa um pergaminho, fica olhando para ele e se pergunta por que seu capitão aceitou uma missão como aquela. Aí aparecem os requisitos da missão. Uma missão de assassinato, com prazo de 7 anos e recompensa alta. Esses foram mais 5 capítulos, foram bem divertidos. Isso tá ficando bom. Se gostaram, deixem o like e comentem. Não se esqueçam de se inscrever para me ajudar a bater um K. Valeu!